Nessa aula eu vou te ensinar a calcular uma fração geratriz em segundos. Seguindo apenas algumas regras simples e com um cálculo de subtração, é possível encontrar qualquer fração geratriz baseado na dízima periódica que ela produziu. E eu deixei na descrição dessa aula o link da playlist completa, onde eu falo tudo sobre frações, dízimas periódicas e frações geratrizes. Eu sou o professor Edson e vamos começar a aula. Como eu ensinei na aula anterior, a fração que gera uma dízima periódica nós chamamos de fração geratriz. E eu vou te ensinar uma regra para encontrarmos a fração geratriz em alguns segundos. Vamos começar com as dízimas periódicas simples. E nosso primeiro exemplo, 0,777 reticência. Primeiro nós vamos anotar os algarismos até pegar um número que se repete. E no nosso caso, vamos anotar 0,7. E agora nós vamos subtrair os números que não se repetem, que no nosso exemplo é só o 0. Então nós temos que fazer apenas a conta 7 menos 0. E na parte de baixo, nós vamos dividir por 9. E a quantidade de 9 que você vai colocar é de acordo com a quantidade de números que se repete. Nesse nosso exemplo, é só o número 7 que se repete, então nós vamos dividir apenas por 9 e nós já finalizamos. A fração geratriz é a fração 7 nonos. E se bater esse cálculo na calculadora, 7 dividido por 9, nós temos o resultado 0,777 reticência. Ou seja, essa regra é incrível, nós encontramos uma fração geratriz em segundos. Vamos a mais um exemplo. 23,444 reticência. Então vamos anotar todos os dígitos até pegar o número que se repete, ou seja, o número 4. Então vamos anotar 234. E agora vamos subtrair os números que não se repetem, que no exemplo é o 23. Então basta efetuar o cálculo 234 menos 23 na parte de cima. E a parte de baixo, como temos apenas um número que se repete, que é o número 4, vamos dividir o resultado por 9. E 234 menos 23 é igual a 211. Então a fração geratriz será 211 sobre 9. E se batermos esse cálculo na calculadora, 211 dividido por 9 é exatamente igual a 23,444. E agora vamos a um exemplo um pouco mais complicado. Vamos para a fração 19,232323. Então vamos anotar primeiramente os dígitos até pegar os números que se repetem, ou seja, até pegar o 23. Então vamos anotar 1, 9, 2 e 3. E agora vamos subtrair os números que não se repetem, que no nosso caso é o 19. Então o cálculo será 1923 menos 19. E agora na parte de baixo uma observação. Os números que se repetem são dois dígitos, o 2 e o 3. Então vamos ter que anotar dois números 9 na parte de baixo. Ou seja, vamos dividir por 99. Então agora é só efetuar o cálculo. 1923 menos 19 é igual a 1904. Então a nossa fração geratriz é 1904 dividido por 99. E fazendo esse cálculo na calculadora, 1904 dividido por 99 é exatamente igual à nossa dízima periódica 19,232323. E agora vamos ver exemplos de dízimas periódicas compostas. Nosso primeiro exemplo é a dízima 0,4777 reticência. Então na parte de cima não muda nada. Nós vamos anotar os dígitos até pegar o dígito que se repete, que no nosso caso é o número 7. Então vamos anotar 0,47, o que equivale a 47. Esse zero pode ser descartado. E agora vamos subtrair a parte que não se repete, que é o 0,4, ou seja, só 4. Então a conta que nós temos que fazer é 47 menos 4 na parte de cima. Agora na parte de baixo nós temos uma diferença. Observe que temos só um número que se repete, o número 7, então vamos colocar somente o número 9. Porém, nós temos um número que não se repete. E esse número que não se repete, nós temos que colocar um 0. Então essa é a diferença de uma dízima simples para uma dízima composta. Então agora é só efetuar os cálculos. 47 menos 4 é igual a 43, então a nossa dízima vai ser 43,90 avos. E efetuando esse cálculo na calculadora, 43 dividido por 90 é exatamente igual a 0,4777 reticência. Essa regra é incrível, ela não falha e nós conseguimos encontrar qualquer fração geratriz usando essas regras. Vamos a mais um exemplo. 2,358383 reticência. Então nós vamos começar anotando todos os dígitos até o 83, já que é o 83 que se repete. Então vai ficar 23583. E agora vamos subtrair a parte que não se repete, que são os dígitos 2, 3, 5. Então a conta vai ser 23.583 menos 235 na parte de cima. E agora na parte de baixo, podemos observar que são dois dígitos que se repetem, o 83, 83, reticência. Então nós vamos precisar anotar dois números 9. E agora também observe que depois da vírgula, nós temos dois dígitos que não se repetem, que é o 3 e o 5.
Então, para esses dígitos que não se repetem, nós precisamos colocar zeros. Então, vamos acrescentar 2 zeros na parte de baixo. Então, agora, efetuando os cálculos, nós temos 23.583 menos 235, que é igual a 23.348. E na parte de baixo, 9.900. Ou seja, a nossa fração geratriz equivale a 23.348 dividido por 9.900. E ao efetuar esse cálculo na calculadora, incrivelmente, nós conseguimos exatamente a dízima periódica 2,358383 reticência, provando que essa regra é infalível e ela é incrivelmente rápida. Conseguimos encontrar frações geratrizes em segundos, como eu havia te prometido no início desta aula. Então, nossa aula chega ao fim e eu aguardo você nas nossas próximas aulas. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau!